Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Há cerca de um mês já está permitida a propaganda eleitoral nas ruas da cidade. Mas há regras específicas para a campanha e é preciso observar se elas estão sendo cumpridas pelos candidatos. Por isso, hoje o Jornal da Câmara recebe Amadeu Butelli, que é juiz da zona eleitoral, responsável justamente por fiscalizar a propaganda eleitoral. Amadeu, muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Muito obrigado. Amadeu, esse é um período de intenso trabalho para vocês, né? Como é que funciona essa fiscalização? Quais são os braços que vocês têm para abranger isso? Bom, a Justiça Eleitoral tem poder de ofício, né, ou seja, por iniciativa própria, de buscar resolver essas possíveis irregularidades operadas durante uma campanha eleitoral. Normalmente tem chegado a conhecimento do cartório eleitoral, da zona responsável pela propaganda de rua, representações formalizadas pelo Ministério Público Eleitoral, né? O pessoal tem acessado ao site do Tribunal Regional Eleitoral, que é tre-rs.jus.br, e lá encontra um ícone respectivo que é denúncias sobre infrações à lei eleitoral. Esse ícone remete diretamente ao Ministério Público Eleitoral Federal, essas comunicações de irregularidades, possíveis irregularidades, e o Ministério Público Federal encaminha ao promotor de justiça eleitoral respectivo para então análise, coleta de alguma prova eventualmente que falte naquela denúncia, e aí encaminha uma representação para o juiz eleitoral. No site há também um material bem didático, né, das leis específicas, realmente o que pode, o que não pode nesse período de propaganda eleitoral. Essas foram regras mudadas para a última eleição, né? Quais foram as principais mudanças? Qual o impacto que isso ainda está tendo? Olha, basicamente as regras da última eleição para agora são praticamente as mesmas, né? Nós procuramos no dia 4 de julho do corrente mês, quando prestes a iniciar a campanha propriamente dita, fizemos uma reunião no Tribunal Regional Eleitoral com todos os representantes de partidos políticos, membros da imprensa, né, e aberto também a eventuais candidatos, para que essas regras fossem novamente bem esclarecidas, para que tivéssemos uma campanha absolutamente tranquila e lisa, né, com igualdade de meios e igualdade de condições entre todos os candidatos. Essa reunião foi muito profícua. Tivemos também um outro encontro com representantes da EPTC, da Prefeitura Municipal, do DMLU, da ISMAN, para acertarmos detalhes com relação à campanha, porque existem locais próprios para comícios, né, como o Largo Glênio Pérez, como o Anfiteatro Pôr do Sol, estabelecermos também a destinação dos espaços no Parque Farroupilha. Houve um sorteio, né, Exatamente, dos espaços públicos, não é qualquer um que pode chegar e usar o espaço público. Os espaços foram delimitados em número, correspondentes ao número de coligações, né, são 7, e foram sorteados a disponibilidade física no local, como também houve o sorteio dos dias de utilização da esquina democrática. Esse sorteio foi regressivo, ou seja, do último dia de campanha para trás, né, e aí há um revezamento, cada dia uma coligação utiliza aquele espaço. Procurando uma forma mais justa de todo mundo aparecer. Sem dúvida. E nessa época, as principais formas usadas pelos candidatos sempre são as faixas, os muros pintados, os cavaletes. Como é que está até agora a utilização? Vocês têm tido muitas denúncias de má utilização desses espaços? Olha, muitas não, né? A gente tem tido problema, sim, mas eu considero até agora uma campanha tranquila, né? Até está em início de trabalhos também. Mas o que mais tem aportado representações à Justiça Eleitoral diz respeito à colocação de cavaletes em locais impróprios, né, e pinturas de muros, né, de divulgação de propaganda em tapumes de obras e de terrenos, né, que não estão edificados, onde sem a autorização do proprietário, né? Então, como é que acontece isso, né? Essas comunicações chegam ao Ministério Público Eleitoral. Hoje, com a tecnologia, chegam bem documentadas, com fotos encaminhadas por e-mail, com bastante
comprovação disso, e isso é instruído, uma representação criminal. Os candidatos e as coligações são notificados para apresentar defesa e, num prazo de 48 horas, regularizar aquela situação, ou trazerem a autorização, ou renovarem o local, ou seja, pintar o muro da cor que estava antes, né, e retirar aquela propaganda se for colada, alguma coisa assim. É importante a gente lembrar que essa é uma relação que não pode ser comercial nesse momento, né? Sem A dúvida. autorização do dono, do proprietário do terreno, ela tem que ser... Essa propaganda é espontânea, pelo que a lei diz, né? Ou seja, ela deve ser gratuita. Tá? E ocorre muitas vezes que o pessoal acaba pintando, né, um tapume de uma obra ou de um terreno aparentemente baldio, e a pessoa, o proprietário, quando passa por ali, não gosta daquilo que vê, não é simpatizante daquele candidato e tal, e pede providências, então, para que a propaganda seja retirada. Com relação aos cavaletes, e eventual alguma propaganda de rua propriamente dita, o que tem acontecido é colocar fora dos locais permitidos, ou seja, em rotatórias, né, quando a gente estabeleceu que, para uma questão de segurança do trânsito e para não tapar a visão e correr riscos de acidentes, nas rotatórias não é permitida a colocação. Nos canteiros adjacentes, sim. E estabelecemos também uma regra de distância de um mínimo de 1,5 m longe do meio-fio, justamente para não obstaculizar a visão e também possibilitar a passagem de pedestres e tal. Em relação aos cavaletes, teve uma mudança na última eleição, né, que foi a questão do horário limite para eles estarem na rua. Isso tem sido respeitado pelos candidatos? Não muito. Né? A característica desta propaganda dos cavaletes é a mobilidade, ou seja, ela é temporária, ela pode ser veiculada das 6 horas da manhã às 22 horas da noite. Ela deve ser retirada fora desse período. O que a gente tem notado é que o pessoal não está respeitando muito essa regra, e o DMLU tem nos auxiliado bastante no recolhimento desse material. Mas como é bastante coisa, o DMLU às vezes não costuma passar naqueles locais todos os dias. Então, porventura, fica alguma propaganda à noite, né, e a gente tem recebido comunicações e fotos e e-mails, né, dando conta disso. Os procedimentos estão sendo instaurados pelo Ministério Público e os candidatos serão notificados para responder. As penalidades são basicamente no início uma notificação, após isso uma multa. Não há risco do candidato se tornar inelegível por uma... Não, a lei estabelece obrigações de retirada, né, e perda desse material de propaganda, ele não é devolvido, e também aplicação de multa. Essa multa é progressiva, ao que lembro é de R$2.000 a R$8.000. Então, numa primeira situação, provavelmente a pena mínima. E depois vai se aumentando conforme a reiteração das condutas. Esse trabalho que é feito pelo DMLU de identificar esses lugares também pode ser feito por qualquer cidadão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aquele site que eu coloquei, e também eu aproveito para divulgar o e-mail aqui, propaganda de rua poa@tre-rs.jus.br, né, que também está apto a receber essas comunicações, né, e normalmente encaminhadas com fotografias e tal, para que a gente tenha um mínimo de razoabilidade nessa denúncia para adotar as providências. Esse é um momento importante também para o cidadão observar a conduta do candidato em que ele pretende votar, né? Que dicas tu darias para o cidadão comum que ainda está indeciso, não sabe, e que a partir dessa propaganda que está na rua pode observar o caráter dos candidatos? Olha, a propaganda de rua, ela visa divulgar mais a imagem do candidato, né, e o número e o partido pelo qual está concorrendo. A orientação que eu daria é para que o eleitor procurasse assistir debates, assistir o horário eleitoral gratuito, onde poderá conhecer melhor o candidato, ver suas proposições, né, porque simplesmente uma foto, né, um slogan, um número, não traz muito sobre aquela pessoa que está almejando aquele cargo público. Então, eu acho que
procurar inteirar-se né, de quem é o candidato, quais são as proposições, além que da trabalho... propaganda. Exato. Né? A propaganda ela busca fixar a imagem, fixar o número, né, para que o eleitor não tenha dúvidas no dia da eleição. Mas sobre o trabalho, sobre o caráter e tal, eu acho que aí ele tem que buscar essas informações. O horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio embora o tempo, em razão do número de candidatos, é bem pequeno, mas é uma forma do eleitor buscar informações sobre aquele possível candidato. Bom, e quase um mês adentro da campanha eleitoral nas ruas da cidade, a gente vê que os candidatos têm sido mais criativos nessa eleição, né? Sem dúvida. O que pode e o que não pode aí nessas novas formas de propaganda? Olha, a regra é a liberdade e a criatividade. Né? Existem algumas limitações legais, né? Como não podem se colar cartazes em postes, placas de sinalização de trânsito, não pode ser divulgada propaganda em praças públicas, em bens públicos, cinemas, teatros, etc. Ou seja, nos locais onde é permitida a propaganda, ela é livre, a panfletagem, a conversa, as caminhadas, o corpo a corpo. Né? As restrições elas ocorrem pontualmente, né? Com relação à segurança de trânsito, com relação a bens públicos, né? São bem pontuais essas restrições. E a partir daí ganha quem conseguir se destacar mais nessa liberdade. Acredito que sim. Amadeu, uma coisa que já é proibida há bastante tempo é a questão das camisetas, bonés, canetas, qualquer coisa que possa representar uma vantagem para o eleitor. Tu achas que já há uma criação maior, de um espectro maior de cidadania em relação a isso, do eleitor entender que não é um benefício direto para ele, que ele precisa durante esse período de campanha, e sim um benefício maior para a sociedade? Sem dúvida. Eu acho que algo maior, essa visão macro, ela tem que estar presente no eleitor, embora um resultado objetivo, imediato, né, seja bastante relevante para ele às vezes. Mas eu acho que estamos evoluindo a cada pleito, né, para uma relevância maior do exercício da cidadania, para que essas questões sejam tratadas de forma diferenciada pelo eleitor. Isso que tu comentaste constitui crime eleitoral, e isso sim pode conduzir a uma inelegibilidade, né? A fornecimento de um ganho para o eleitor em troca de uma promessa de voto. Isso é considerado uma conduta criminosa, né? E pode ser passível de impugnação de candidatura e, quiçá, até né, da cassação de uma diplomação de mandato. Em geral, a gente tem se encaminhado para campanhas mais limpas, né? A proibição, inclusive, de panfletos no chão, aquela coisa toda que a gente costumava ver, aquela sujeira nas ruas, já tem diminuído, né? Tu consideras que esse tipo de denúncia, esse tipo de infração tem realmente diminuído? Olha, essa consciência ecológica também, ela tem contribuído bastante para isso, né? Hoje em dia, a sujeira, a pichação, né, a poluição visual, ela também tem gerado preocupações, né, e as pessoas reclamam disso, né? Então, acho que tem havido uma preocupação também com o pessoal que está divulgando as campanhas com relação a isso. Até num expediente que eu examinei essa semana, até, numa daquelas pinturas, né, de propaganda e colagem de propaganda num tapume de uma obra, quando da comprovação, da retirada daquele material, eu até fiz um comentário na sentença. Eu digo isso porque as fotos representavam que a propaganda havia sido retirada do muro, mas os restos estavam todos jogados no chão. Eu só coloquei assim que eu esperava que a limpeza do chão também fosse feita, porque senão não ia adiantar muito retirar a propaganda do muro e os restos ficariam causar no chão. uma outra infração. Exatamente, né? Aquilo machuca também, né, o sentimento de cidadania. Amadeu, para a gente fechar e relembrar o eleitor, então, ele tem vários caminhos para chegar e fazer denúncia se for preciso, né? É o e-mail, é o site, tem algum telefone que ele possa entrar em contato? Tem o telefone do cartório eleitoral, ali da Zona 159, que é o 3230-9785. E eu aproveito para repetir também o e-mail, é propagandaderrua@tre-rs.jus.br.
E no site do TRE também, tre-rs.jus.br, há um ícone específico para denúncias sobre infrações à lei eleitoral. Repito, essas comunicações são direcionadas imediatamente ao Ministério Público Eleitoral Federal e repassadas também em sequência ao Ministério Público Eleitoral Estadual competente para a eleição aqui, no caso Porto Alegre. E a gente lembra também lá no site do TRE, há um resumo com todas as especificações do que pode, o que não pode nessa campanha, para você observar também se o seu candidato está cumprindo essas regras. Amadeu, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara e um bom trabalho durante esse período aí. Muito obrigado, igualmente. Quero agradecer também a sua audiência. O Jornal da Câmara termina por aqui, mas a gente se vê na próxima edição. Até lá!